Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser? O Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal que honra ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Rapidinho, antes de partir para a notícia de hoje, tem jogão Vasco e Caracas lá na Venezuela pela Copa Sul-Americana, jogo decisivo. Tem algumas das propostas de 4 candidatos do Vasco: Levenciano, Júlio Brandt, Sérgio Frias e Jorge Salgado. Os projetos, caso vençam as eleições, quem vencer as eleições do Vasco. Antes de partir para essa notícia, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir, porque quando vocês curtem o vídeo, o YouTube sugere para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. Tem jogão Vasco e Caracas, o Vasco ganhou o primeiro jogo por 1-0, gol do Thiago Reis, a gente lembra bem. E hoje, 9h30 da noite, só vai passar o jogo, infelizmente, só vai passar o jogo na Comebol TV, que é o pay-per-view da Comebol, e infelizmente só quem tem Sky ou Claro podem assistir, porque a Comebol TV só tem nessas duas operadoras de televisão, de TV a cabo no Brasil. Infelizmente, é um produto caro, R$40 a mensalidade da Comebol TV, e só tem duas operadoras. Na minha opinião, isso é um absurdo. Muita gente vai ficar sem poder ver o jogo, sem poder assistir ao jogo do Vasco, não só do Vasco, como de outros times também. A Comebol está fazendo um trabalho horrível. A Comebol TV é cara e só tem em duas operadoras. Mas falando do jogo, alguns desfalques, né? O Vasco tem alguns desfalques, ou por lesão, ou até por suspensão, e também por conta da Covid-19. Muita gente estava falando, porque eu não boto o Léo Matos. Infelizmente ele não pode jogar porque não está inscrito. Também quem não está inscrito é o Gustavo Torres, é outro que não está inscrito, chegou agora há pouco tempo do Atlético Nacional, começou a treinar, pode jogar, infelizmente, nessa fase da Copa Sul-Americana. Muito provavelmente o Vasco vai a campo com Fernando Miguel e Iago Pikachu, porque o Tenório testou positivo para o coronavírus, está com Covid-19 e não pode jogar. O Léo Matos, como a gente falou, não está inscrito, então muito provavelmente o Vasco vai ter que optar pelo Iago Pikachu. O técnico Ricardo Sapinto não tem outra opção, vai ter que aceitar o Iago Pikachu na lateral direito. Ricardo Graça na zaga, e aí o Leandro Castan volta ao time, e aí no esquema 4-2-3-1, o meio campo deve ficar com Andrei e Carlinhos, Benítez, Thales Magno e Vinícius. E no comando de ataque o Ribamar. A gente esperava que o Thiago Reis fosse jogar, ou a gente espera que o Thiago Reis jogue. A gente não sabe se realmente o técnico vai optar pelo Ribamar, mas provavelmente a escalação deve ser essa. Essa escalação saiu no GE. A gente espera que tenha algumas mudanças, né? Se espera muito por uma mudança na lateral esquerda, espera uma mudança no ataque. O Thiago Reis sempre entrando bem e o Ribamar não joga bem de centroavante. Jogando um pouco mais pela ponta, o Ribamar até às vezes consegue jogar um pouco melhor porque tem muita força física, tem explosão, mas como centroavante ele perde muito gol. Então todo mundo, eu acho que é unanimidade, a torcida do Vasco prefere o Thiago Reis, mas provavelmente a escalação deve ser essa. O Andrei está pendurado para a partida de hoje, vai jogar, mas não pode tomar cartão amarelo. Próximo jogo, Vasco se classificando, próximo jogo, as oitavas de final, ele já não joga o primeiro jogo. Infelizmente, o Germancano ainda não volta, a lesão na coxa é até pior do que o departamento médico estava esperando, já está fora há mais de 15 dias o Germancano, e não tem previsão nem de voltar hoje no jogo contra o Caracas e nem no final de semana. Infelizmente, o Germancano ainda contundido, a lesão, como a gente falou, foi um pouco mais grave do que se imaginava. Jogo às 9h30 da noite, 21h30, Vasco Caracas lá na Venezuela. O Caracas ganhou seus 2 últimos jogos pelo campeonato venezuelano, ganhou um de 4-0 e um de 1-0. Só que na sexta-feira o Caracas inventa o Deportivo Táchira, um clássico do futebol venezuelano, Caracas e Táchira. Então é muito possível que sejam poupados alguns jogadores. Deixa a sua opinião aí sobre o time do Vasco, sobre o jogo de hoje, o que vocês acham, sobre a transmissão, infelizmente só passando na Comebol TV. Deixa a opinião de vocês aí, galera. E o Nils Colina, galera, fez um apanhado, algumas perguntas para os candidatos, para 4 candidatos
O campeão não participou, não sei porquê, mas o campeão não participou das respostas. Levenciano, Jorge Salgado, Júlio Brandt e Sérgio Frias responderam algumas perguntas. Nós tiramos aqui 3, as mais importantes que nós elencamos aqui. A primeira pergunta foi sobre a primeira ação no clube, o que eles fariam no primeiro dia como primeira ação sendo eleitos presidente do Vasco, né? E o primeiro foi o Jorge Salgado. Ele respondeu o seguinte, que a primeira ação dele vai ser se inteirar toda a situação do clube, principalmente administrativa e financeira, se inteirar de tudo que está acontecendo, salários atrasados, tudo que está acontecendo financeiramente e administrativamente no Vasco, para ele poder tomar suas atitudes. O Júlio Brandt, a primeira ação dele vai ser chamar todos os outros candidatos, que ele quer chamar todos os outros candidatos para apresentarem os seus projetos, para que os bons projetos de cada candidato possam fazer parte da gestão. Ele quer que os candidatos apresentem seus projetos para que o melhor de cada projeto seja tirado para que o Vasco possa usar. Ele quer chamar os candidatos para que apresentem seus projetos e a primeira ação, segundo ele, será a primeira ação caso ele seja eleito. O Levenciano falou que a primeira ação dele vai ser implementar o projeto Somamos, o projeto dele para o Vasco, projeto que ele já estuda há 2 anos para trazer para o Vasco, já constrói há 2 anos e que ele vai implementar esse projeto, vai ser a primeira ação dele. Trazer os recursos mapeados, os recursos financeiros já mapeados para o Vasco pelo projeto, vai ser a primeira ação dele, trazer isso para o Vasco, para São Januário. Sérgio Frias disse que vai procurar a atual gestão, a atual presidência do clube para fazer uma transição pacífica e benéfica para o clube, uma transição tranquila. Vai ser a primeira ação dele como presidente do Vasco. E aí eles responderam também sobre plano emergencial para resolver os problemas de atraso salarial no Vasco. O Jorge Salgado disse que o plano emergencial dele é uma captação de 70 milhões de reais no mercado de capitais para poder sanar esse problema. Captar 70 milhões, logo assim que ele entrar, captar esses 70 milhões de reais no mercado para poder sanar esses problemas de salários atrasados no Vasco. E ele disse que já tem um produto financeiro estruturado e já tem conversas com investidores para a captação desses 70 milhões. O Brandt falou do plano de 100 dias, implantar um plano de 100 dias. E o que seria isso? 3 ações dentro desse plano. A primeira, forte geração de receita. A segunda, reformulação da gestão e dos processos internos do clube. E a terceira, a renegociação das dívidas. O Levenciano respondeu o seguinte, trazer recursos externos, e disse que ele e a sua equipe já mapearam o mercado para saber onde estão esses recursos e que da equipe vai estruturar as garantias para que esses recursos possam entrar no clube, para que o Vasco possa receber esses recursos. O Sérgio Frias disse que vai trazer parceiros que possam investir no Vasco. Esses parceiros, obviamente, vendo as contrapartidas, o que eles vão receber podendo investir no Vasco, mas trazer parceiros com potencial de investimento para colocar dinheiro mesmo, aporte financeiro no Vasco. Ele completou dizendo que o Vasco precisa mostrar para o mercado que o Vasco mudou, que o Vasco está mudado. É sobre legado, o que eles querem deixar de legado para o Vasco. E principalmente o Jorge Salgado, o que ele quer ele quer deixar de legado que as pessoas vejam que conseguiu reduzir a dívida do Vasco pela metade, de 600 e pouco para 300 milhões. E campeão brasileiro de 2023 é o que ele quer deixar para o Vasco, é o que ele quer que esteja nas manchetes dos jornais sobre a sua gestão. O Júlio Brandt falou que quer ver o Vasco campeão novamente e que o Vasco seja referência dentro e fora de campo. É o que ele quer que tenha de manchete no jornal da gestão dele, o legado que ele deixou para o clube. O Vasco campeão de novo e uma referência para todos os clubes, para o mercado, dentro de campo e também fora de campo. O Levenciano respondeu que ele quer o Vasco campeão mundial. Uma manchete que ele quer para o Vasco, para a gestão dele, como o legado que ele deixou para o Vasco. Vasco campeão mundial. Sérgio Frias respondeu que ele quer um Vasco evoluído, uma manchete que ele queria de seu legado para o Vasco, do legado que ele deixou, um Vasco evoluído e que as próximas gestões continuem a evolução. E uma mensagem final, dessa mensagem final de cada um, o Jorge Salgado falou o seguinte, a mensagem dele: vamos recolocar o Vasco no lugar que ele merece. Estamos muito motivados. O Vasco tem que lutar sempre entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Júlio Brandt falou que ele quer uma gestão moderna. O recado que ele deixou para a torcida, para os sócios, é que eles querem, é sempre Vasco, querem uma gestão moderna e que o projeto deles já tem 7 anos. Não é uma novidade, não chegou agora, que eles já estão há 7 anos tentando implementar esse projeto de gestão moderna no Vasco.
E o Levenciano falou o seguinte, que o projeto Somamos, que a chapa dele, eles encontraram uma solução financeira para o Vasco e que o vascaíno, o torcedor, o sócio vascaíno, tem a chance de votar num projeto, não em um grupo político. E o Sérgio Frias deixou como recado final que ele quer um Vasco pacífico, um Vasco raiz, um Vasco sem preconceito, um Vasco que mantenha suas tradições e que possa deixar um legado para a próxima administração. É isso, galera, essas foram as respostas dos candidatos sobre seus projetos, respostas rápidas sobre assuntos pontuais. Deixa a sua opinião aí sobre o que você acha disso, deixa a sua opinião sobre o jogão de hoje. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar, isso ajuda demais a gente. Um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.